Boa noite, galera. Esse vídeo eu vou me basear no vídeo do Cidadão X, em que ele falou da Venezuela, em aspectos sociológicos, como por exemplo, quem desafia o poderio do Império Estadunidense tem seu governo todo desestruturado. E realmente acontece isso na Venezuela. Muito por fatores como, por exemplo, a Venezuela é um país monocultor. O que acontece com o país monocultor? O país fica dependente muito de uma atividade econômica, e esquece de investir em outras áreas, tornando o país dependente de uma atividade. Os Estados Unidos, com aquela tática de invasão dos países do Oriente, pegou o petróleo desses países e fez artificialmente o valor do petróleo baixar em nível internacional. Com isso prejudicou a Venezuela, que é um país monocultor, né, praticamente, porque não tem praticamente nada de produção agrícola ou pecuária. É muito dependente de exportações de gêneros agrícolas, sobretudo de países como o Brasil, por exemplo. E os Estados Unidos, sabendo disso, o que eles fizeram? Para minar a economia da Venezuela, colocou agentes infiltrados no governo deles, né? E provocando a manipulação do povo. Realmente é isso que acontece nos Estados Unidos, como também acontece em Cuba desde 1961, que o problema da crise econômica cubana também é o bloqueio econômico, a covardia do bloqueio econômico, que o governo dos Estados Unidos subjuga uma nação inteira porque não gosta do governo tal, né? E dizem ser a maior democracia do mundo. Democracia para eles, né? Tanto é que na década de 60 até meados dos anos 80, o governo dos Estados Unidos investe em ditaduras militares que reprime os seus opositores de forma cruel. Mas é outra história, né? Sobre a Venezuela, principalmente o Hugo Chávez deveria ter feito quando assumiu o poder? Investir em petróleo, e o dinheiro do petróleo investia em outras atividades. Para quê? Para a mesma tornar-se autossuficiente em todas as áreas. Não ia sentir tanto as pressões e as invasões daquele pessoal da CIA que adentra em governos para estragar, detonar a economia de um determinado país que não defende, não é alinhado junto com os Estados Unidos. Por que os Estados Unidos, por exemplo, propõem bloqueio econômico contra a China? Porque a China é uma potência econômica. Os Estados Unidos, eles só coloca medidas imperialistas somente com países de economia fraca, principalmente aqueles países de economia monocultora, e ele não tem coragem de bater de frente com um grande igual ele. Por isso que a Rússia bate de frente e a China. Por isso que também é interessante que a economia brasileira se lasca. Por quê? Com esse tanto de alienado manipular que tem no Brasil, é muito fácil eles virem aqui roubar o petróleo nosso e a gente vai achar uma maravilha, né? Bem capaz de ter gente falando para propor plebiscito para o Brasil virar um estado associado ao Tio Sam também, igual Porto Rico hoje, né? Do jeito que tem tanta coxinha alienada nesse país. E eu concordo com as análises do Cidadão X, que foi bem feliz sobre a análise da Venezuela. E ele fala um pouco sobre Cuba também. Cuba
o problema de Cuba não é ser socialista. Hoje em dia, os países socialistas são, em sua maioria, aceitam atividades capitalistas. O problema de Cuba é o bloqueio econômico que ingessa a economia cubana. Por isso que vê pessoas saindo dos estados de Cuba nesses botes. Por quê? É a propaganda estadunidense para tentar desmoralizar. O que acontece com isso? O governo cubano faz propaganda. Olha, pessoal, nós outros estamos com dificuldade de desarrollo porque o governo de Tio Sam está desde 1961 promovendo políticas de bloqueio econômico contra a gente. Ou seja, falando para o povo, né? E impõe um estado de sítio permanente. Para quê? Para resguardar a independência cubana. É isso, galera. Espero que todos assistam até o final. Dê o joinha, dê joinha. Comente aí. E falou.